Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui, no nosso panorama exegético da Escola Charles Spurgeon online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas. Especificamente quero falar aqui sobre, na verdade continuar falando aqui sobre ferramentas, e na última aula a gente falou sobre as ferramentas por si, ferramentas, digamos assim, chamadas de ferramentas genuínas. Por que são chamadas de ferramentas genuínas? Exatamente pelo fato de que elas são ferramentas dentro de uma análise mais própria, né? Não é uma análise secundária, digamos assim. O que de fato acontece com o que a gente chama aí das nossas ferramentas interpretativas, certo? As ferramentas interpretativas, elas são exatamente aquilo que é o que a gente vai chamar de segunda mão, certo? O que seria isso? Seria exatamente quando outra pessoa fez para você o trabalho primário, que é o trabalho de análise, mas é o trabalho de análise dentro da perspectiva mais próxima do texto, e então ele traz para você o produto desse trabalho. Quando você lê um comentário, por exemplo, você está lendo a exegese de alguém. Você está vendo o que foi que alguém produziu em termos de exegese, de interpretação, e você está vendo esse comentário exegético, né? Nem sempre é uma exegese, às vezes se é um comentário mais aplicativo, né? Menos expositivo ou menos técnico, ele já está ali, em muitas vezes, sendo fruto de outras exegeses também. O ponto é mostrar que então a gente vai dispensar os comentários? É claro que não. Eu uso muito comentários, adoro usar os comentários dentro da minha análise. É um tempo valiosíssimo que a gente tem quando a gente analisa outros exegetas, o que eles falaram acerca do texto que a gente está analisando. Mas não se esqueça, é um trabalho de segunda mão, certo? É um trabalho de segunda mão, talvez de terceira mão, porque você às vezes está se baseando na tradução, né? Então, quando você pega um comentário, você está baseando a sua análise em uma tradução. Ou seja, isso quer dizer que tem um texto original, tem a tradução e tem um comentário. Nem sempre o comentário vai ser baseado no texto original. Muitas vezes o comentário é baseado no texto em português, no caso, ou em inglês, onde ele foi produzido, mas acaba que as editoras fazem algumas adaptações, obviamente, já que o texto a ser comentado pela tradução, quando nós vamos ler, está em português, então às vezes as traduções são adaptadas também. O que eu quero dizer com isso? É que essas ferramentas interpretativas, que são os comentários, que são as traduções, por exemplo, a Almeida século XXI, por exemplo. A tradução Almeida século XXI, ela obviamente foi feita a partir do texto original. Eu já quero deixar claro aqui que eu não acredito que você ou eu sejamos tão capazes assim de forma muito rápida e sem muito estudo, sem muita análise, em poucos minutos chegar a uma compreensão diferente de uma tradução. O que eu quero dizer com isso? Às vezes as pessoas muito rapidamente, depois de alguns meses de estudo do grego, olham para uma tradução e dizem: essa tradução está errada por isso, por aquilo outro. Não é assim que funciona. Quando a gente começa a discutir com as traduções, digamos assim, a gente está se propondo a falar num lugar onde nós não fomos chamados a falar. Eu costumo comentar disso falando mais ou menos assim, não lembro agora se eu já falei sobre isso, mas ao estudar o grego, você ganha um lugar de fala. Na verdade, você não ganha um lugar de fala. Tem aqui os comentaristas conversando, tem aqui os tradutores conversando, e é como se você tivesse ganhado um passe. Mas você ganhou um passe para ouvir a conversa, para começar a entender aquilo do que se está falando. Não significa que esse passe para aquela roda de conversas, não significa que você já chega dizendo como as coisas devem ser.
Não significa que você já chega definindo os pontos do debate. Não significa que você chega para o grande estudioso daquela roda e simplesmente joga diante dele que ele está errado. Não, você simplesmente chegou ali para ouvir, para aprender, para entender como as coisas funcionam. Então é assim que a gente analisa o nosso texto, a gramática grega, o estudo do grego nos ajuda a ter isso. Então os comentários e as traduções eles viram nossos amigos. Eles se tornam aquilo para onde nós vamos depois da exegese. Depois de uma análise mais profunda do texto, nós buscamos as ferramentas interpretativas. Nós buscamos de forma mais contundente as traduções e também os comentários. Porque agora eu vou comparar. Agora eu já fiz a minha exegese. Eu vou olhar o que vão dizer, o que disseram sobre o texto. Para ver se aquilo que eu concluí está tão distante assim, talvez, da conclusão de outros grandes estudiosos. E assim a gente pode comparar muita coisa. Então, o que eu quero trazer aqui para você, mostrar para você, é que essas ferramentas interpretativas, traduções e comentários, elas são valiosíssimas, mas elas não podem ser aquilo ao qual a gente lança a mão logo no começo dos estudos. O que acontece muitas vezes, muita gente, e eu vejo inclusive isso acontecendo agora, especialmente com a disseminação dos materiais digitais, infelizmente muitos materiais, inclusive piratas, mas vamos falar aqui dos que não são piratas, né? Vamos falar aqui dos que são autorizados, né, pelas editoras e tal. Vamos falar aqui do Logos, Bible Software, né, do software bíblico Logos, e das versões para Kindle, das versões digitais de comentários, quando os comentários começaram a ficar um pouco mais baratos, um pouco mais acessíveis para a maioria das pessoas. Então, as pessoas hoje se veem diante de muitos comentários. E o que acontece é que em muito o que se vê é que o estudioso da Bíblia, ele pode ser que ele passe muito tempo analisando comentários. Eu mesmo já falhei muitas vezes nisso. Eu lembro quando eu comecei a mexer no Logos, que tinham, dezenas de comentários. E eu me vi num lugar maravilhoso, porque sempre gostei de analisar comentários. Mas, sabe o que acontece? É que você não tem tempo suficiente para você analisar todos os comentários. E você se sente tentado, porque são bons comentários. Aí pode ser que você se empolgue tanto com os comentários que você esqueça a sua própria análise do texto. Os seus próprios estudos, a sua própria análise, as suas próprias conclusões. Eu não lembro agora o nome do autor, mas eu lembro que eu li esse autor, e esse autor falou sobre isso, falando sobre exegese, que 1 hora com o texto, e anote isso, 1 hora com o texto vale muito mais do que 10 horas em literatura secundária. 1 hora com o texto vale mais do que 10 horas, foi isso que ele falou. Acho que o nome dele é Kaufman. 1 hora com o texto vale mais do que 10 horas com comentários, com literaturas secundárias. Isso quer dizer, comentários e traduções. É muito, né? É realmente uma realidade importantíssima de se pensar, porque são as suas conclusões, não são as suas próprias análises. Então, é difícil falar sobre isso em exegese, porque a gente já pressupõe que você vai analisar o texto. Só que tem a hora de olhar para os comentários, e pode ser que você se vislumbre com os comentários que você vai ler. Já tive que escolher qual vai ser o comentário que eu vou ler. Vou ler o comentário do Carson, vou ler o comentário do Grant Osborne, vou ler o comentário de K. Beale, vou ler o comentário do Christian Berger. Nossa, são grandes exegetas. O que eu faço agora? Tenho que escolher um para ler. Porque eu não posso ler tudo. Se eu for ler tudo, eu não vou estudar o texto. E talvez se eu for ler tudo, eu não tenha tempo nem para ler todos os comentários. Então, 1 hora com o texto vale mais do que 10 horas com literatura secundária. Faça essa diferença entre ferramentas genuínas e ferramentas interpretativas
porque é muito valioso que você faça essa distinção, e não só fazer a distinção, como também saber fazer o uso dessas ferramentas, ok? Muito bem, vamos adiante. Aqui agora a gente vai falar sobre alguns recursos textuais do Novo Testamento, certo? Na verdade, alguns recursos da exegese. E vamos começar com os textos do Novo Testamento. É importante falar sobre recursos, muita gente não entende qual é a diferença entre eles, então vamos falar sobre eles agora, certo? Professor, eu preciso ter todos? A primeira pergunta que vai surgir, né? Professor, eu preciso ter todos esses recursos? Eu diria que não. Você não precisa ter todos esses recursos. Você não precisa analisar o texto como um todo. Você não precisa de todos eles para você poder finalmente analisar o texto. Você precisa de alguns. Eu vou chamar a atenção para o que cada um representa dentro da análise exegética. Inclusive estou pegando aqui o meu teclado para poder colocar aqui de uma forma mais fácil da gente for analisar. O primeiro deles é o texto, como eu falei, os textos do Novo Testamento. Por quê? Porque a gente começa com o texto. É claro, professor, mas é claro que a gente vai analisar o texto do Novo Testamento. Eu sei, mas qual texto do Novo Testamento você vai analisar? Quer dizer que tem mais de um? Tem. Sim, temos mais de um texto do Novo Testamento. Como é que a gente vai poder diferenciar entre eles? Exatamente isso que eu quero chamar a sua atenção, beleza? Muito bem. Chegando aqui especificamente no textos receptos. O texto recepto, textos receptos, ele tem a ver com aquele texto de Erasmo, né? O texto de Erasmo ali do século XVI, em que nós temos um compilado de alguns manuscritos, bons manuscritos aos quais ele tinha acesso, e ele finalmente trouxe para as pessoas de uma forma mais democrática dentro da sua época. Esse é o textos receptos. Qual o problema do textos receptos? Eu acho que não é nem o problema do textos receptos, é o que se faz com o textos receptos. Algumas pessoas acreditam que o texto recepto ele é um texto superior a qualquer outro texto do Novo Testamento. Inclusive, esse nome, né, receptos, é um nome muito difícil. Por quê? Porque a ideia de ser receptos é que é o texto recebido, mas você está vendo que recebido de quem? Você recebeu esse texto de Deus? Erasmo recebeu esse texto de Deus? É claro que não. Então, sabe, o pessoal do marketing gostou aí do textos receptos. Ajuda a eles ter esse nome, mas na verdade ele não é o texto recebido. Ele é um texto importante que tenha o seu valor, obviamente, mas ele não é um texto basilar, assim, no sentido de que somente ele é o texto valioso, somente ele é o texto correto do Novo Testamento. Não. Ele é um bom texto, certo? E algumas versões da Bíblia são baseadas nele. Por exemplo, a King James Version, a versão Rei Tiago, né? Versão King James lá nos Estados Unidos, na verdade da Inglaterra, né? Mas muito comum, muito popular nos Estados Unidos também. Aqui tem várias outras relançamentos e tal, e novas versões, mas o King James continua. E também no Brasil, a versão que é baseada no texto recepto é a versão corrigida fiel, Almeida Corrigida Fiel. Ela é produzida pela Sociedade Bíblica Trinitariana. Não tem problema com a Almeida Corrigida Fiel, não tem problema com o texto recepto. O problema, de fato, é com a ideia de achar que somente esse texto é o texto válido para se fazer uma análise do Novo Testamento grego. Aí eu tenho grandes problemas com esse pensamento, certo? Porque, na verdade, ele não
coaduna com o que se tem visto dentro da pesquisa do Novo Testamento, a pesquisa crítica do Novo Testamento, crítica não no mau sentido, mas da própria crítica textual. Então é importante a gente avaliar esse ponto aí, beleza? Muito bem. O próximo texto, o texto, onde é que eu posso encontrar, professor, o texto recepto? Tem uma bênção aí, né? O texto receptos, ele pode ser encontrado na internet. Você pode colocar textos receptos, inclusive deixa-me abrir um navegador aqui. Então você chega aqui no Bible Hub, eu acabei encontrando aqui. Você coloca aqui em João, né? No caso está em inglês, mas você pode perceber aqui, ó, John. E aí ele vai abrir aqui, John, capítulo 1, versículo 1. João, capítulo 1, versículo 1. Quando eu venho aqui em language, que é linguagem, aqui vão aparecer alguns textos do Novo Testamento. E entre eles está o textos receptos. Então você clica aqui e ele vai mostrar para você o textos receptos. E aqui você tem acesso ao texto recepto. En arrei, en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então esse é o textos receptos, certo? Vale a pena aí você analisá-lo quando a gente está buscando material para análise do grego. O textos receptos é uma boa referência, certo? Beleza, o próximo texto que a gente pode lançar mão, e que na verdade é um dos principais textos, é o texto da versão Nestle Aland, da 28ª edição. O texto do Nestle Aland é um texto, digamos assim, ele é um texto com um aparato crítico, que faz uma grande diferença, certo? É um aparato crítico muito mais robusto, certo? Essa é a ideia. O aparato crítico da 28ª edição, ele é um aparato crítico cheio de detalhes, cheio de colocações importantes, para que você possa tomar uma decisão sobre o que você entende ser o texto mais provável, originalmente falando, certo? Então, tem algumas versões do Novo Testamento grego da 28ª edição, Nestle Aland, acabou de cair aqui, mas eu quero trazer aqui para você, e é exatamente esse aqui, ó. A minha versão, ela é a 27ª edição. Eu tenho a 28ª digitalmente, mas fisicamente eu tenho essa versão aqui. Esse material aqui se chama Bíblia Sacra, certo? Como você pode ver aqui, ó, Bíblia Sacra. A Bíblia Sacra, ela tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento na sua língua original. Então, como você pode ver aqui, a primeira parte está em grego e a segunda parte, né, que ele de trás para frente, está em hebraico. Exatamente. Essa versão aqui é uma versão que traz para a gente um material muito importante, certo? Como eu falei, um material de aparatos. Então, se eu trouxer aqui para você um exemplo, a gente pegou ali João capítulo 1, a gente vai falar mais sobre a questão da análise da crítica textual, mas só para você ter uma ideia, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você. Só um minuto. Aqui. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Beleza. Você está vendo aqui? Você tem aqui a sua... Aqui em João, capítulo 1. Mas ele está virado ao contrário. Então, é melhor a gente trazer para cá de volta. E depois eu apresento na aula sobre a crítica textual. Eu posso apresentar especificamente esses aparatos. O que eu preciso dizer para você sobre isso agora, né, especificamente? Qual é a questão? Dentro da análise do Novo Testamento grego, a versão 28ª, ela traz, como eu falei, um aparato bem mais robusto, muito interessante, que vale a pena, de fato,
você adquirir, certo? No Brasil, antigamente, né, quando eu comprei essa versão aqui, ela ainda era produzida somente pela Deutsche Bibelgesellschaft, né, que é a Sociedade Bíblica Alemã. Hoje, graças a Deus, a Sociedade Bíblica do Brasil já produz essa versão, certo? Então, se você colocar aqui Nestle Aland, 28ª edição, você vai encontrar aqui, por exemplo, para vender aqui na Amazon, você tem aqui essa versão, certo? Essa versão, ela é encontrada aqui no Novo Testamentum Graece, e é o Novo Testamento grego da 28ª edição, capa azul, vendida aqui a R$80 no dia que eu estou gravando esse vídeo. E como eu falei, ela traz um aparato bem específico, né, cheio de detalhes ligados à questão do Novo Testamento grego, da análise da crítica textual, certo? Então vale a pena realmente você ter esse material. É um material importante para a análise da crítica textual e uma das versões mais importantes do Novo Testamento grego, certo? Por isso que vale realmente a pena você ter esse material. Deixa eu ver se eu consigo... abrir aqui. Tá. Aqui tem um aparato, mas está um tanto difícil de ver. Então a gente vê em um outro momento. O ponto é que você vai precisar da 28ª edição. Ele é um texto importante para que você tenha dentro da sua análise. Um outro texto é o texto da UBS, né, United Bible Societies. É a 5ª edição desse Novo Testamento. Então deixa eu colocar aqui. UBS 5ª edição, Novo Testamento grego. Estou colocando aqui já eu mesmo tenho a 4ª edição, né? Que é um material muito bom já. A 5ª edição já produzida pela Sociedade Bíblica do Brasil também. Quando eu adquiri, a minha era só pela Sociedade Bíblica Alemã também, inclusive era bem carinha, né? Hoje está bem mais barato do que isso que já foi. E está aqui, ó, Novo Testamento grego, 5ª edição revisada. Então, 5ª edição do quê? Da United Bible Societies, da Sociedade Bíblica, Sociedades Bíblicas Unidas, UBS, United Bible Societies. Então, esse material, ele é complementar ao da 28ª edição. A 5ª edição, ela traz um aparato crítico mais simplificado. Tem um propósito de ajudar, por exemplo, tradutores que precisam tomar uma decisão em relação a qual texto grego eles vão seguir, né? Qual texto grego é o texto original. Eles precisam tomar uma decisão mais rápida, digamos assim, mas não é que vai ser menos acertada, mas eles trazem a questão da paragrafação também, dos textos, onde cada parágrafo começa e termina, quais as possibilidades dessas paragrafações. Isso, para quem trabalha com tradução, é importantíssimo. Então, digamos que o Novo Testamento grego da 5ª edição, lembra que não é 5ª, 6ª, 7ª, 8ª até a 29ª, certo? A Nestle Aland, ela é uma série diferente da United Bible Societies, da UBS, né? São duas coisas diferentes, tá? Apesar de serem parecidas, mas quando a gente fala de 5ª, é porque só teve a 5ª é a última dessa série. E é uma série, como eu falei, que traz o propósito de ajudar os tradutores, ajudar qualquer estudante do Novo Testamento grego.
E tem um aparato crítico mais simplificado, que tem o propósito de apresentar, por exemplo, ao invés de, como na 28ª edição, a gente tem, digamos assim, um aparato todo explicado com todos os mínimos detalhes, para que você possa tomar a sua decisão. Eles dizem o que eles acreditam, mas aqui tem as possibilidades. Na 5ª edição é como se ele dissesse assim: aqui tem uma variante textual, e essa variante textual nós acreditamos que ela não está no Novo Testamento grego. A probabilidade dela estar no Novo Testamento grego é muito pequena. Então ele diz pra gente, ele diz isso a partir de uma legenda que eles utilizam, A, B, C, D. Eu acredito que, eu acho que vai até o S, se eu não me engano, teria que olhar agora, mas essa é, digamos, se fosse até o D, ele diria, D é muito improvável que ele esteja no Novo Testamento. Ele já diz isso. E a 28ª edição é como se dissesse pra gente, ó, aqui estão os manuscritos em que essa variante aparece. E aqui estão os manuscritos em que essa outra variante aparece. É isso. Aí você decide aí, né, analisa, avalia. Então, digamos assim, em termos técnicos, a 28ª edição é muito mais profunda em termos da decisão textual do que a própria 5ª edição. Então quer dizer que uma é mais profunda que a outra? Não. Eu quero dizer que para o propósito de análise textual, em termos de qual texto é o original, a 28ª traz muito mais informações do que a 5ª edição, porque elas têm propósitos diferentes. A 5ª edição é mais simplificada em termos da decisão, porque ele já diz qual é a opinião dele. Tá? A 28ª dá a sua opinião, ele diz, esse é o texto que nós acreditamos, mas, e aí ele vai apresentar as outras variantes, certo? Muito bem, paramos por aqui. Na próxima aula vamos continuar falando sobre essas ferramentas que podem ajudar você nesse processo. Um grande abraço, valeu!